Se você ligar a televisão agora, vai ouvir os mesmos nomes de sempre. Ucrânia, Gaza, Israel, Rússia. As mesmas imagens, as mesmas palavras, as mesmas lágrimas repetidas como uma peça ensaiada. Mas há um país inteiro, onde uma guerra silenciosa acontece há mais de uma década. E quase ninguém fala sobre isso. Nenhum telejornal abre com o sangue derramado lá. Nenhum comentarista chora ao vivo. Nenhum político se pronuncia. Esse país se chama Nigéria, um gigante africano com mais de 200 milhões de habitantes. Mas que vive um pesadelo diário escondido sob o manto do silêncio. Um genocídio invisível, ignorado pelo Ocidente e esquecido pelo mundo. Lá mais cristãos são mortos, sequestrados e perseguidos do que em qualquer outro lugar da Terra. Mais do que em todos os outros países somados. Só neste último ano, mais de 7.800 cristãos foram assassinados. Queimados vivos, decapitados, mutilados, crucificados. Desde 2009, 125 mil pessoas foram mortas apenas por professar sua fé. E o mais assustador é que ninguém parece se importar. Enquanto o noticiário fala sobre geopolítica, armas e diplomacia, aldeias inteiras na Nigéria são transformadas em cinzas. Homens armados invadem casas durante a noite, sequestram famílias, matam crianças, queimam igrejas e desaparecem antes do nascer do sol. As ruas ficam cobertas de fumaça e silêncio. E no dia seguinte tudo recomeça. Os números são quase impossíveis de acreditar. 35 pessoas assassinadas por dia, em média. Mais de 19 mil igrejas destruídas. Mais de 10 mil escolas cristãs queimadas. Famílias inteiras fugindo pelas estradas, levando apenas o corpo e a fé. Os assassinos pertencem a grupos jihadistas. Nomes que o Ocidente prefere esquecer. Boko Haram, ISIS da África Ocidental, Ansaru. Homens armados, cobertos com lenços pretos, que dizem lutar por Deus, mas que parecem servir apenas à morte. Eles entram nas aldeias à noite, gritando versos sagrados enquanto espalham fogo e terror. Levam as mulheres, matam os homens e deixam um recado simples. Vocês não têm o direito de existir aqui. E o mundo? O mundo finge que não vê. Não há comoção, não há manchete, não há indignação. O genocídio dos cristãos africanos não é assunto que rende audiência. Mas há algo ainda mais perturbador do que o silêncio da mídia. É o silêncio das pessoas. O silêncio daqueles que, talvez, já se acostumaram com a ideia de que o sofrimento africano é natural. Como se o continente tivesse sido condenado a sofrer. E pronto. E, no entanto, em meio ao horror, há histórias que desafiam a lógica. Um homem, morador de uma vila no norte da Nigéria, contou: eles queimaram minha casa, mataram minha esposa, levaram meus filhos. Eu fiquei sozinho, com a roupa do corpo. Mas no domingo seguinte fui à igreja. Porque se eu perder a fé, eles vencem. Esse é o tipo de fé que o mundo não entende. Uma fé que resiste às balas, ao fogo, à dor. Uma fé que se recusa a morrer, mesmo quando tudo ao redor já morreu. E o governo nigeriano diz que tudo isso é desinformação, que não há perseguição, que são apenas conflitos locais. Mas as aldeias queimadas, as igrejas em ruínas, as famílias destruídas, contam uma história bem diferente. O norte da Nigéria vive sob a sombra da lei da Sharia, uma forma extrema de governo religioso. Lá, ser cristão é quase um ato de suicídio. Muitos precisam esconder símbolos religiosos. Outros mudam de cidade para não serem caçados. Há padres que celebram missa em cavernas, freiras que caminham quilômetros apenas para entregar um pouco de pão e oração a quem ainda tem coragem de acreditar. E mesmo assim não param. Mesmo sabendo que podem morrer a qualquer instante, eles continuam. É como se quanto mais perseguidos, mais fortes se tornassem. Como se cada gota de sangue fosse uma semente. E em vez de medo, germinasse fé. Mas enquanto o sangue corre nas vilas africanas no Ocidente, algo estranho acontece. A perseguição muda de forma. Ela deixa de ser com armas e fogo e passa a ser com leis, sarcasmos e desprezo. No Canadá, 112 igrejas foram incendiadas. E o então primeiro-ministro Justin Trudeau teve a audácia de dizer: eu entendo a raiva deles. Entende a raiva de queimar templos? Na França, centenas de igrejas vandalizadas. Nos Estados Unidos, o número de atentados contra locais de culto cresce a cada ano. E o que a sociedade faz? Nada. Ignora. Como se destruir símbolos da fé fosse uma espécie de justiça histórica. O Ocidente, que um dia construiu sua identidade sobre valores cristãos, agora parece sentir vergonha deles. Apaga cruzes, ridiculariza padres, silencia quem ainda acredita. As mesmas vozes que exigem tolerância e respeito se calam quando as vítimas são cristãs.
E talvez esse seja o detalhe mais sombrio de todos. A perseguição não acabou. Ela apenas mudou de endereço. Enquanto isso, em países como o Irã ou a Arábia Saudita, possuir uma Bíblia é crime. No Irã, você só pode ter uma se for armênio ou assírio. Na Arábia Saudita, vender uma Bíblia em árabe pode te levar à prisão, ou coisa pior. E o mundo civilizado continua calado. Afinal, são parceiros comerciais. Melhor não incomodar. A verdade é dura. O sofrimento dos cristãos não é lucrativo. Não gera manchete. Não interessa a quem vende armas, a quem escreve discursos, a quem controla as telas. O mundo prefere fechar os olhos. Mas o inferno continua aberto. E há quem ainda tente resistir. Organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre vão até onde ninguém mais quer ir. Reconstruem templos destruídos, alimentam famílias fugidas, transportam missionários escondidos. São como uma fagulha de luz em meio ao deserto. Mas o que eles enfrentam é algo muito maior do que a pobreza. É o esquecimento. A cada dia que passa, mais comunidades desaparecem. Vilas inteiras são engolidas pelo medo, e o mapa da Nigéria vai ficando manchado de vermelho. Um vermelho que o mundo insiste em chamar de instabilidade. Mas quem vive lá sabe, é sangue. Os cristãos perseguidos não pedem vingança. Eles pedem que o mundo veja, que alguém, em algum lugar, reconheça que isso está acontecendo. Mas ver exige coragem. E o Ocidente, hoje, prefere o conforto da cegueira. Vivemos em um tempo em que a dor virou conteúdo, a guerra virou entretenimento e a fé virou piada. Enquanto a Nigéria se desfaz em cinzas, as redes sociais discutem o novo filme da moda, a nova série, a nova polêmica fabricada do dia. A vida real acontece fora das telas, mas as telas já decidiram o que importa. E vidas africanas não importam. E ainda assim, todos os dias, milhares de nigerianos acordam e rezam. Rezando para sobreviver, rezando para não serem os próximos, rezando por um milagre que o mundo não quer conceder. É difícil entender a fé quando ela se transforma em resistência. Mas talvez seja exatamente isso que ela sempre foi. Uma forma de dizer não à escuridão. Há algo de profundamente simbólico nesse silêncio. Porque o mesmo mundo que um dia pregou a liberdade, hoje é prisioneiro do medo de ofender. E assim, pouco a pouco, o mal cresce, protegido pelo politicamente correto, alimentado pela indiferença. Em 2023, uma pesquisa mostrou que a Nigéria é o país mais perigoso do planeta para os cristãos. Mas você não vai ver isso no noticiário, porque para a mídia, o sofrimento só importa quando serve a uma narrativa. E o martírio dos cristãos africanos não serve a ninguém. Mesmo assim, o fogo da fé continua queimando, escondido, silencioso, mas vivo. Nas aldeias destruídas ainda se ouvem cânticos. Nas ruínas das igrejas ainda se vêem cruzes reconstruídas com madeira queimada. Nas lágrimas dos sobreviventes ainda há gratidão. Gratidão por estarem vivos o suficiente para continuar acreditando. E talvez essa seja a parte que mais incomoda o mundo moderno. Porque não há nada mais poderoso do que uma fé que sobrevive ao inferno. Enquanto o Ocidente se perde em debates sobre identidades, política e consumo, o sangue dos mártires africanos fertiliza o solo de uma fé que não morre. E cada gota que cai parece gritar uma única frase. Vocês podem queimar tudo, mas nunca vão apagar o que acreditamos. A história já viu isso antes. Roma tentou apagar os cristãos, e falhou. Impérios inteiros tentaram silenciar a fé, e caíram. Agora, a perseguição veste roupas novas, fala com sotaque de progresso e carrega bandeiras de liberdade. Mas no fundo é a mesma escuridão disfarçada. A pergunta é, por quanto tempo mais o mundo vai conseguir fingir que não vê? O que está acontecendo na Nigéria é mais do que violência religiosa. É um espelho, um reflexo do que acontece quando a humanidade decide que algumas vidas valem menos do que outras. E talvez esse espelho esteja apontando para nós. Porque o que começa longe sempre acaba chegando perto. Hoje são eles. Amanhã pode ser qualquer um que ouse acreditar em algo que o sistema não aprova. A perseguição à fé nunca foi apenas sobre religião. Sempre foi sobre poder, sobre controle, sobre apagar aquilo que dá sentido à vida. E enquanto o mundo dorme, aldeias são queimadas, igrejas viram pó, e o eco dos cânticos ainda sobe para o céu noturno. Na escuridão da África, entre o som das balas e o choro das crianças, há vozes que ainda dizem: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas nós sabemos, e fingir que não sabemos, talvez seja o nosso maior pecado. A Nigéria sangra, e o mundo assiste, calado. Mas a fé continua, porque há coisas que nem a morte consegue apagar.